Olá, amigos e amigas do canal Papo de Política. Aqui Christian Alves Leopardi e vamos para mais um vídeo. O que eu gostaria de trazer para o nosso canal hoje é uma questão bem, como eu vou dizer, sensível e que toca profundamente na pessoa em si, nos eleitores. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito que eu tinha falado ou postado na minha página do Facebook que eu iria fazer, que hoje que é sobre a compra de votos, você que vende seu voto por cesta básica, por qualquer quantia de dinheiro, enfim, qualquer favorzinho, você sabe que você está participando ou você está cometendo um crime. Tanto quem lhe oferece como você que recebe. Além desse crime, né, do crime propriamente dito, que é da corrupção passiva e ativa, é uma idiotice, né, uma burrice, né? Mas mais para frente eu vou voltar nesse assunto. O que eu queria conversar com vocês hoje é a respeito, não sei se vocês têm uma ideia ou já pararam para pensar, como é que se organiza uma sociedade? Como é que a sociedade é organizada? Para se viver, primeiramente, para se viver em sociedade, a gente precisa ter uma organização, né? Porque senão vira bagunça. E na política, numa cidade, vamos falar assim, porque a ideia é discutir a política aqui da cidade de São Francisco do Sul, a princípio, não poderia deixar de ser diferente. Então, há regras, há leis que regem a forma como é a convivência entre sociedades. Ali vocês vão de conviver comigo, se não houver leis, regras, vira bagunça, né? Há uma desordem generalizada. E para que isso ocorra da forma ordeira, há necessidade de ter essas leis documentadas, né? E que todos saibam e que todos cumpram. E que ocorre quando não se cumpre uma lei, arca-se com as consequências. Muito bem. No município existe a Câmara de Vereadores, né? Onde são representantes dos munícipes, da população daquela cidade, se reúnem para o quê? Legislar, criar leis. Mas assim, não é a lei que o tal vereador acha conveniente para si que deve ser criada. Não, pelo contrário, ele tem que ter o respaldo da população, né? E trabalhar assim para leis que atendam a necessidade de todos, ou interesse da grande maioria, porque atender 100% a necessidade de todos é quase que impossível, né? Sempre vai ter os que discordam, mas partindo do princípio que o vereador está lá eleito, foi eleito pela maioria dos votos, né? Então está representando uma maioria ou uma pequena maioria. Pois bem, essas leis então são criadas dentro do regimento, do regulamento, vai para o prefeito da cidade vetar ou não, né? Se vetar, retorna para a Câmara de Vereadores para que possibilidade de derrubar o veto do prefeito. Se o prefeito não votar, daí segue-se os trâmites. Mas como é que esses vereadores terão conhecimento de que leis criar? Qual é a necessidade do povo? Já pararam para pensar? Ou simplesmente a gente vota e deixa eles tomarem as atitudes que eles quiserem?
Não é bem assim que funciona, ou não deveria funcionar. Partindo do princípio que as cidades são distribuídas em bairros, distritos, enfim, como é que poderiam chegar as necessidades, tanto diretamente para o executivo, para o prefeito, como ao legislativo, vereadores? Uma forma simples de se fazer isso é através das associações de moradores. O que seria a associação de moradores? Você, em cada bairro, tem um local para se reunir, a comunidade daquele bairro elege os representantes deles do bairro, o presidente da associação de moradores e os outros componentes da mesa, né, conforme o estatuto de cada associação. E é essencial que nas reuniões dessas associações de moradores, todos ou a grande maioria dos moradores daquele bairro se reúnam. Para quê? Para te discutir as necessidades do bairro, as melhorias que o bairro necessita para levar à frente, seja para a Câmara de Vereadores, ou seja, diretamente à Prefeitura, ao prefeito. Dessa forma, sim, o prefeito e os vereadores saberão pontualmente quais as necessidades de cada bairro. É uma forma simples de administrar e de governar. Mas para isso o povo tem que se organizar para que essas reuniões, essa associação de moradores saia do papel ou existam. Caso contrário, deixaremos à mercê dos legisladores, à mercê dos vereadores, à mercê do prefeito eleito, o que bem entender e achar que é bom para o respectivo bairro. Ou tem uma necessidade no bairro pela qual o prefeito ou o vereador não tenha conhecimento, que fique lá sem ser realizado por desconhecimento, né? Apesar de hoje as redes sociais estão aí para isso, né? Mas quem disse que o que é postado, as sugestões, as reclamações e as necessidades que são postadas pelos moradores são atendidas? É difícil. Mas, pois bem, essa é uma forma muito tranquila, muito saudável de fazer com que a necessidade do seu bairro seja atendida. Após entregue as necessidades tanto para a Câmara de Vereadores ou para diretamente a Prefeitura, o prefeito, o presidente da Associação de Moradores vai lá e cobre para que isso seja executado. Não fez? Deixou de lado? O que você pode fazer? Existem algumas ações que durante o mandato desses membros da administração do município, a população possa requerer que seja cumprido, né? Que seja feito, ou recorrer à justiça para que algumas obras essenciais, por exemplo, seja forçado através de ordem judicial que o prefeito ou a administração assim o faça. Mas se não for matéria que dê para cobrar judicialmente, você pode renovar o seu voto na próxima eleição, né? Não deixar que novamente seja enganado. Essa é uma forma. Gostaria muito da opinião dos senhores e das senhoras, o entendimento sobre isso. Com relação ao que eu estava falando no início da compra e venda de votos,
você tem que partir do princípio que eu já havia falado em outro vídeo posteriormente feito, que não adianta você querer votar ou indicar alguém para que outro vote porque é seu amigo, porque é gente boa, porque é honesto. Isso não são qualidades suficientes para um bom político. Isso é algo que tem que, principalmente falando da honestidade, tem que estar intrínseco, ser da pessoa já isso, né? Mas enfim, agora você colocar alguém para um cargo importantíssimo como esse, tanto na Câmara de Vereadores como na própria Prefeitura, porque durante a eleição você foi lá e disse, vendeu seu voto por uma cesta básica, são pessoas assim que atrapalham a grande maioria. Você é culpado pela péssima administração, pelos conchavos, pelo tudo de ruim que acontece na organização, na administração do município. Você está compactuando com esse problema. E quando você vendeu seu voto, você vendeu também a sua dignidade. Porque aquela pessoa que comprou o seu voto, que ele pagou com uma simples cesta básica, se você for pedir algo quando ele for eleito, dificilmente, a não ser que esteja próximo a uma nova eleição, ele vai te atender. Então paramos de ser burros, idiotas e vender o voto por qualquer coisa. O seu voto tem que ser sim conquistado com propostas, com reais melhorias para a Câmara de Vereadores. O candidato a vereador tem que vir já com propostas de leis e apresentar durante a campanha, não bater no seu ombro e dizer, ó, pega aqui, ó, R$50, vote lá em mim, não vai se arrepender, pega aqui uma cesta básica. Não faça isso, porque senão você vai passar 4 anos do mandato reclamando nas redes sociais, e a lama, e a poeira, e a falta de médicos, falta de medicamentos, falta de estrutura, falta de um banheiro para o turista, falta de educação, de um professor ser valorizado, de bons livros, de uma biblioteca. Isso não é pago com uma cesta básica. Isso tem que ter competência para ser feito. E o crime, para quem vende voto, corrupção passiva. Para quem oferece, corrupção ativa. Ok? É um crime, além de ser uma bela burrice. Pense bem. Pense nas próximas eleições, para não ter problema, para não ficar nas redes sociais apenas reclamando. Coloque alguém que realmente queira e tenha projetos voltados para a melhoria de todos, não apenas de poucos e do seu interesse próprio. Ok, amigos? Pense bem, conte comigo. Até a próxima. Um grande abraço.